Olá pessoal, bom, nessa segunda parte do nosso exercício de partidas dobradas, retomamos o balanço patrimonial com as contas resultantes do primeiro mês de operações, total do ativo e total do passivo patrimônio líquido, valores iguais de 1.217.000. Vamos supor, por exemplo, que no segundo mês de operações, a empresa comece o mês pagando esses salários que deviam aos seus funcionários, seus trabalhadores, pagando essa dívida de R$20.000. Bom, como é que se faz o registro desse pagamento? Conta salários a pagar. Como é que eu diminuo o saldo de uma conta de passivo? Uma conta de passivo diminuo com o lançamento a débito. Então eu vou lançar R$20.000 a débito, salários a pagar. E vou lançar a crédito R$20.000 em caixa e bancos. Por que eu lanço a crédito R$20.000 em caixa e bancos? Porque eu estou registrando a diminuição do caixa em R$20.000 para o pagamento dessa dívida perante os trabalhadores. Vamos considerar que nesse segundo mês a empresa esteja conseguindo um faturamento totalizado em R$130.000. Faturamento, uma receita de prestação de serviços de R$130.000. Como já vimos no cálculo do lucro, a receita lança-se a crédito. Despesa lança-se a débito. Bom, o crédito de R$130.000 tem que ter a contrapartida a débito. E essa contrapartida depende se este faturamento foi recebido no mesmo mês ou ficará para ser recebido no mês subsequente. Vamos supor que desses R$130.000, R$30.000 tenha sido recebido no mesmo mês, ou seja, mês 2, notas fiscais totalizadas em R$130.000 a título de prestação de serviço, com recebimento imediato de R$30.000. Recebimento R$30.000, aumento do caixa. Aumento do caixa, lançamento a débito, R$30.000. Os R$100.000 restantes que devem ser lançados a débito irão ser lançados então na conta clientes. A conta clientes vai ser então aumentada em R$100.000. Então, deste modo, a receita do mês, lançamento a crédito, R$130.000, está sendo equilibrado com o aumento de duas contas de ativo. O aumento da conta caixa, R$30.000, lançamento a débito, e o aumento da conta cliente, R$100.000, lançamento a débito. Bom, vamos supor que para o alcance dessa receita, a empresa tenha tido as seguintes despesas. Despesa com o consumo daquele material de consumo, pelo menos a metade, R$7.500. Então eu posso lançar como despesa o consumo de material
ao valor de R$ 7.500. No cálculo do lucro, despesa lançada a débito. Então, vou lançar essa despesa a título de uso de material de consumo ao valor de R$ 7.500. A contrapartida a crédito, eu vou lançar na conta de material de consumo, o que vai significar uma redução do seu saldo em R$ 7.500. Lembrando, redução de conta de ativo, lançamento a crédito. Vamos considerar que no segundo mês a despesa com o pessoal tenha sido de R$ 35.000. Despesa com pessoal de R$ 35.000. Despesa no cálculo do lucro, lançamento a débito, R$ 35.000. Desses R$ 35.000, R$ 15.000 pagos no mês. E o restante, vamos fazer o seguinte, desses R$ 35.000, R$ 25.000 pagos no mês. E o restante, R$ 10.000, serão pagos no mês subsequente. Então, R$ 35.000, despesa com pessoal, R$ 25.000 sendo pagos no mesmo mês. Então, eu tenho a diminuição do caixa, lançamento a crédito de R$ 25.000. O restante, R$ 10.000, com pagamento só em data futura. Então, eu vou ter de salários a pagar um aumento, um crédito de R$ 10.000. Lembrando, aumento de conta de passivo e patrimônio líquido, lançamento a crédito. Então, eu equilibrei R$ 35.000 de despesa com um aumento de um passivo R$ 10.000 e uma diminuição de um ativo R$ 25.000. Então, observem aqui que despesa, de modo geral, ou aumenta passivo ou diminui o ativo, ou uma combinação dos dois, em infinitas proporções possíveis. Receita, por sua vez, tipicamente aumenta o ativo, aumenta o caixa ou aumenta o saldo de contas clientes. Também é possível, em determinada operação, menos comum, uma receita se traduza simultaneamente em um aumento de um ativo e uma diminuição de um passivo, uma diminuição de uma dívida. Ok? Bom, vamos supor que essa empresa tenha tido diversas despesas operacionais, despesas administrativas nesse mês, em R$ 40.000. Despesa, lançamento a débito no cálculo do lucro, R$ 40.000. Vamos supor que essa despesa de R$ 40.000 tenha sido paga, pelo menos em parte, R$ 15.000 no mês. Diminuição do caixa em R$ 15.000, lançamento a crédito. E o restante, R$ 25.000, com pagamento em data futura. Então, observem que quando eu tenho uma despesa e eu pago apenas uma parte, o restante fica para ser pago em data futura, o que significa que o restante se transforma em uma dívida, em um passivo. Nesse meu conjunto de contas, o melhor passivo para se lançar esse valor é o de contas a pagar. Então, eu vou lançar em contas a pagar, que até o momento estava com saldo nulo, um aumento passivo em R$ 25.000. Então, deste modo, as despesas administrativas operacionais de R$ 40.000 foram parcialmente pagas no mês. Foram apuradas no segundo mês e parcialmente pagas no mesmo mês, R$ 15.000.
o restante R$25.000 para pagamento em data futura. Por isso nós temos um aumento no passivo lançamento a crédito. Esse passivo é o de contas a pagar. Ok? Por último, no nosso exercício do segundo mês, vamos supor que a empresa esteja distribuindo lucros no segundo mês ao valor de R$30.000. R$30.000. A empresa esteja distribuindo lucro, remunerando os seus donos em R$30.000. Quando a empresa distribui lucro, a retenção de lucro diminui. Como é que fazemos o registro da nossa abordagem aqui simplificada? Podemos, de forma similar a despesas, lançar o valor de dividendos ou participação nos lucros a débito. R$30.000. Então, a título de distribuição de lucros, R$30.000. Esses R$30.000, tendo sido desembolsados no mesmo mês, diminuirão caixa a esse valor. Então, o último lançamento a crédito, R$30.000. Bom, vamos supor o nosso exemplo aqui bastante simples, que todas as operações do segundo mês com impacto econômico e financeiro tenham sido essas. Já podemos então calcular os novos saldos das contas de balanço e o valor do lucro no segundo mês. Observando que, por exemplo, saldo de contas de balanço começam com os saldos de final do primeiro mês. Então, caixa e bancos, o saldo estava em 637 mil. Esse saldo aumenta com lançamentos a débito e diminui com lançamentos a crédito. Conta de ativo aumenta com lançamentos a débito e diminui com lançamentos a crédito. Então, aqui nessa última célula, eu vou registrar que o saldo final de caixa e bancos é o saldo final do mês anterior, mais o único lançamento a débito que nós tivemos, menos o somatório de todos os lançamentos a crédito que nós tivemos no mês. Então, o saldo de caixa e bancos termina no segundo mês com 577 mil. O saldo da conta clientes, que começa com 135 mil, é aumentado com o lançamento a débito de R$100.000. 235 mil. O saldo de material de consumo, que começa em R$15.000, diminui com o lançamento a crédito ocorrido, R$7.500. As outras contas de ativo de longo prazo não terão sofrido alteração: mobiliário, veículos, hardware e software. Contas a pagar: uma conta de passivo, saldo aumenta com o lançamento a crédito, diminui com o lançamento a débito. Nós tivemos aqui um único lançamento a crédito, o saldo de R$25.000. Salários a pagar: o saldo começou com 20 mil, aumentou com o lançamento a crédito de 10 mil e diminuiu com o lançamento a débito 20 mil. Conta de passivo aumenta com o lançamento a crédito, diminui com o lançamento a débito. Empréstimo não sofreu alteração. Capital social também não. E reserva de lucros: se a empresa teve lucro, essa reserva aumenta. O saldo lucro-prejuízo corresponde ao total de lançamentos a crédito, receita, só um lançamento,
menos o total de lançamentos a débito, despesas. Total de despesas. Lançamentos a débito, despesas. Tá? Então, a empresa no segundo mês teve um saldo credor na conta lucro. Significa lucro. Se o saldo fosse devedor, nós teríamos um prejuízo. Ok? Aliás, desculpe, nesse cálculo do lucro, eu já estou subtraindo a remuneração dos sócios, 30 mil. Porque, na verdade, o lucro do período teria sido 130 mil a título de receitas, menos essas três despesas aqui. Então, a empresa teria tido, no segundo mês de operações, um lucro de 47.500. Esse lucro aumenta o patrimônio líquido, o saldo da conta reserva de lucros. Todo lucro que não é distribuído, aumenta essa reserva. Só que no segundo mês a empresa distribuiu aos seus sócios 30 mil a título de participação nos lucros, a título de dividendos. Então eu posso aqui, na verdade, fazer o seguinte. Calcular um novo saldo de reserva de lucros da seguinte forma. O saldo do mês imediatamente anterior, aumentado com os lançamentos a crédito decorrentes das receitas e diminuído com os lançamentos a débito decorrentes da distribuição de lucros, o que vai significar um aumento de 17.500 na conta reserva de lucros. Ok? Então vamos voltar ao balanço, registrar um novo saldo de caixa e bancos, 577 mil, o novo saldo da conta clientes, 275 mil, o novo saldo da conta material de consumo, 7.500. As demais contas de ativo não sofreram alterações. Total do ativo, 1.249.500. Do lado passivo, contas a pagar. Passa a surgir um saldo de 25 mil. Salários a pagar. O saldo cai para 10 mil. Empréstimo. Esse saldo não sofreu alteração. Capital social também não. E reserva de lucros. Essa reserva aumentou para 114.500. Deste modo, fechamos o lado do passivo patrimônio líquido também com o valor de 1.249.500. Então, esse é o nosso balanço de final do segundo mês de operações, onde a empresa teve um lucro de 47.500 e distribuiu aos sócios dividendos ou participação nos lucros ao valor de 30 mil reais. Ok? Muito obrigado, um abraço.